Aleluia. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 24. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Lucas, capítulo 24. Aleluia. Versículo 13. Lucas 24, verso 13. Quando se encontrar, digam amém. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. E ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a espiar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam, e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés, os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato, o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra que acabamos de ler. Pedimos ao doce Espírito que fale conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Nós estamos falando nesses dias sobre o propósito de Deus para as nossas vidas e especificamente nessa semana passada e hoje estaremos falando sobre discipulado, né? Hoje é a parte 2 dessa lição sobre discipulado. Todos nós somos chamados para
fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos nós. A Bíblia nos dá essa missão. Em Mateus capítulo 28, versículo de número 19 e 20, Jesus deu uma ordem a cada um de nós. Qual é a ordem de Jesus para nós? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então todos nós, cada discípulo de Jesus, todos nós temos a missão, temos a ordem de Jesus de fazer discípulos. Isso não é uma ordem apenas para os pastores, apenas para os apóstolos, apenas para os profetas, apenas para os líderes da igreja. Não, essa é uma ordem para cada discípulo de Jesus, de fazer outros discípulos. Cada ovelha de Jesus gerar outras ovelhas, cada filho de Jesus gerar outros filhos de Deus. Amém, queridos? Então essa é uma ordem para todos nós. Então como é que a gente gera discípulos? Primeiro a gente tem que pregar o evangelho para essas pessoas, em meio de oração, de intercessão, e à medida que essas pessoas são ganhas para Jesus, são convertidas a Cristo, nós começamos um trabalho de consolidação, que é o acompanhamento com essas pessoas, ensinando, né, e acompanhando essas pessoas na fé. Mas depois chega o processo do discipulado, que é ensinar através da palavra e principalmente através do nosso exemplo, para que esses discípulos tenham a vida de Deus, a transmissão da vida de Deus dentro deles, ok? Então nós consolidamos principalmente através do nosso testemunho, através do nosso exemplo. No texto que nós lemos, nós vemos esse discipulado de Jesus bem de perto aqui com esses discípulos que estavam caminhando aqui no caminho de Emaús. O que é interessante entendermos esse texto, né? Jesus havia ressuscitado, e Jesus havia dito durante todo o seu tempo com os discípulos, de discipulado, de ensino, que era necessário, ele deixou bem claro isso, é necessário, é preciso, é necessário que o Filho do Homem seja entregue aos fariseus, aos sacerdotes, aos romanos. É necessário que o Filho do Homem vá à cruz, é necessário que o Filho do Homem morra, é necessário que ele seja sepultado, é necessário que ele ressuscite ao terceiro dia. Ele falava o tempo todo sobre isso, ele falava o tempo todo sobre a sua morte, sobre o seu sepultamento, sobre a sua ressurreição, como algo necessário, a doação da vida de Deus a todos aqueles que nele creem, como algo necessário para a salvação. Mas parece que os discípulos de Jesus ouviam aquilo, entrava por um ouvido, como nós dizemos no ditado popular, entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque quando Jesus ressuscitou, eles não creram de imediato na ressurreição de Jesus. Eles estavam trancados com medo. Quando as mulheres que foram as primeiras a verem Jesus ressuscitado, deram notícia para os primeiros discípulos que ele havia ressuscitado, eles não creram de imediato. E agora estão esses dois discípulos no caminho de Emaús, Jesus se apresenta a eles, Jesus vem até eles, só que por algum motivo eles não reconhecem Jesus, os olhos deles estavam obscurecidos, eles não conseguiam reconhecer Jesus, e eles estavam conversando entre si, e Jesus perguntou sobre o que eles estavam conversando, e ele diz, olha, será que você é o único que não sabe o que aconteceu nesse final de semana? O que? Jesus dá uma de desentendido, não, o que foi que aconteceu? Olha, foi Jesus de Nazaré, um profeta poderoso diante de Deus, diante dos homens, foi entregue, foi crucificado, morreu. Bem verdade que ele havia falado que ia ressuscitar, mas hoje é o terceiro dia e nada aconteceu. E Jesus dá uma dura neles, né? Jesus os repreende com amor e carinho, Jesus os corrige com amor e carinho, e Jesus diz para eles, será que vocês não entendem que era necessário que tudo isso acontecesse? E a Bíblia diz que Jesus começa falando desde os profetas, né, desde Moisés até os profetas, em todas as escrituras, a respeito do que havia de acontecer. Jesus começa a explicar para eles a escritura. Interessante isso. Agora, o que é interessante? Quais são as lições que a gente aprende com isso? Aqueles discípulos estavam com seus olhos impedidos de reconhecer Jesus. E muitas vezes o discípulo vai precisar realmente ser discipulado para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Vai precisar receber instrução da palavra para que os seus olhos espirituais sejam abertos, porque muitas vezes ele está com seus olhos espirituais obscurecidos, tampados, não consegue ver Jesus. A Bíblia diz também que eles estavam entristecidos por conta das circunstâncias que haviam vindo sobre eles.
sobre Jesus e sobre os seus discípulos, né? Eles estavam em uma perseguição, estavam debaixo de perseguição, e por causa disso estavam entristecidos. E é bem verdade que quando o nosso foco está muito nos problemas e adversidades, na perseguição que nós enfrentamos, nós vamos ficar entristecidos. Quando o nosso foco se volta para Jesus, a alegria do Senhor enche o nosso coração. E eles estavam assim. Quando Jesus os encontrou, o verso 17 diz que eles estavam entristecidos. Eles estavam sem entendimento e sem fé, diz o verso 25. O entendimento deles acerca do que aconteceu, o entendimento deles do mundo espiritual era nulo. Eles estavam com os olhos totalmente cegos. Mas a Bíblia diz então que os olhos deles foram abertos quando Jesus começou a ministrar a eles. E quando Jesus senta com eles lá na mesa e parte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos. Diga glória a Deus. O texto diz que o coração deles começou a arder com as palavras de Jesus. Quando o discipulador ministra a palavra de Jesus ao discípulo, o que vai acontecer? O coração vai começar a queimar. O coração vai começar a arder pela palavra. Porque é a palavra de Deus que faz o nosso coração queimar. É a palavra de Deus que faz o nosso coração arder. Então Jesus se aproxima deles, Jesus caminha com eles. E no verso 29 a 30 diz que Jesus teve um momento de discipulado com eles que aconteceu no caminho. Então a gente pode entender o seguinte, queridos, que o objetivo principal do discipulado é abrir os olhos dos discípulos para que eles reconheçam Jesus Cristo e para que eles recebam entendimento das Escrituras. Vamos dizer comigo? Diga assim: o objetivo principal do discipulado é que os discípulos reconheçam Jesus e recebam entendimento da fé e das Escrituras. Então, quando nós estamos discipulando, quando nós estamos instruindo alguém na palavra, esse deve ser o objetivo. Quando Jesus, caminhando com aqueles discípulos ali no caminho de Emaús, começou a discipulá-los, começou a instruí-los na palavra, qual foi o objetivo? O objetivo era que eles reconhecessem Jesus, porque eles não estavam reconhecendo Jesus. E que eles também tivessem o entendimento das Sagradas Escrituras. E Jesus usa então duas estratégias aqui para instruir os discípulos, para discipular esses discípulos. A primeira estratégia que ele usa é a estratégia do caminho. Jesus caminha com eles. Jesus começa a andar com eles. E Jesus vai caminhando e vai conversando com eles. Vai falando com eles. Amém? Jesus se aproxima. Jesus caminha com eles. Jesus compartilha a vida. Então, no caminhar é o quê? É o discipulado de perto. É você chamar o discípulo para estar próximo. Porque ele vai aprendendo pelo modelo, ele vai aprendendo pelo exemplo, ele vai aprendendo pela observação. Vai orar, chama o discípulo para orar com você. Vai ao monte, chama o discípulo a ir ao monte com você. Vai evangelizar, chama o discípulo para evangelizar com você. É estar próximo. Amém, queridos? Se vai viajar e for possível, convide-o para estar com você. Então Jesus começa a caminhar com eles ali, com os discípulos, no caminho de Emaús. Aproximação. E aí, ele começa a compartilhar vida. Amém? Ele começa a compartilhar vida com esses discípulos ali no caminho de Emaús. A outra estratégia é que Jesus abriu as Escrituras para eles. Jesus primeiro fez perguntas para eles ali no caminho. Jesus começou a fazer pergunta para eles. Jesus ouviu o que eles tinham para dizer e Jesus começou a explicar as Escrituras. E nós podemos usar isso no nosso discipulado. Ouvir o coração do discípulo, ouvir as suas dores, ouvir o que está acontecendo, ouvir quais são as suas queixas, ouvir o que está doendo. E aí, começar a partir de então, explicar as Escrituras para o discípulo por meio da palavra, por meio do ensino da palavra. Amém? E a outra estratégia que Jesus usou foi a estratégia da mesa, porque o texto diz que Jesus senta com eles e Jesus partiu o pão na casa. Partiu o pão com eles. Enquanto Jesus partiu o pão, olha que interessante, sentado à mesa, enquanto Jesus partiu o pão, eles foram ministrados e reconheceram Jesus. É Ele. Queridos, a mesa é um lugar de
de revelação, sabia? Quando estamos à mesa, na presença de Jesus, claro que nós precisamos estar na presença de Jesus. Quando estamos à mesa na presença de Jesus, seja com nossa família, os nossos filhos biológicos, ou com os nossos discípulos, nossos filhos espirituais, sempre vai haver liberação de vida. Sempre vai haver liberação de algo novo, de algo de Deus. Por isso que é tão importante, mesmo no nosso corre-corre, nos dias tão corridos que nós vivemos, nós separarmos um tempo semanal para sentarmos à mesa com os nossos filhos. Bom se isso acontecer pelo menos todos os dias, pelo menos uma vez no dia. Mas se não for possível acontecer todos os dias, que pelo menos algumas vezes na semana, nós possamos sentar juntos, a família toda à mesa. E naquele momento, para a gente comer, que os celulares estejam desligados, que nós possamos olhar no olho um do outro, que a gente possa conversar, que a gente possa ministrar, que a gente possa começar a refeição com uma oração, ainda que breve oração, de ações de graças, agradecendo a Deus pelo pão de cada dia. Enquanto a gente rende graças a Deus, os nossos filhos aprendem, os nossos filhos são ministrados sobre o princípio da gratidão, de serem gratos a Deus, pelo pouco ou pelo muito, de serem gratos a Deus pelo pão de cada dia, pela vida e por tudo que Deus tem dado. Então ali à mesa, nós ministramos a lição da gratidão, ali à mesa nós ministramos a lição do perdão, nós conversamos com os nossos filhos, eles têm a oportunidade de trazer questões que eles estejam incomodando e que nós podemos ali instruí-los, orientá-los. Tanto é assim que a Bíblia nos diz, em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, que essa é uma maneira de instruir os nossos filhos. E eu penso que isso é uma maneira de instruir não só os filhos biológicos, mas também os filhos espirituais, o discipulado espiritual. Junto à mesa, Jesus usou essa estratégia. A Bíblia diz em Deuteronômio 6, 7, vamos ver lá o que está escrito. Eu estou lendo uma versão contemporânea. Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. Olha o que diz a palavra, que lindo esse texto. Diz assim a palavra do nosso Senhor: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amém? E na sua versão diz assim: quando estiverem sentados à mesa. É lindo isso. Então a Bíblia nos ensina, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. E estas palavras que te ordeno hoje, na sua versão está assim: e estas palavras que te ordeno hoje estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, ao deitares e ao levantares, andando pelo caminho e assentado à mesa. Então, o assentar à mesa é uma oportunidade de discipulado. Por isso que nós usamos as células, não é? A estratégia das células. Olha que tremendo. Toda reunião de células nós orientamos que após a reunião tem um momento de comunhão com algo para comer. Não é assim? Toda célula nós orientamos que depois da célula tem uma reunião, tem um momento de confraternização e que seja servido um lanche. Por mais simples que seja, mas que seja servido um lanche. Para quê? Para que os irmãos e os visitantes que estão naquela célula tenham um tempo de comunhão. E naquele tempo de comunhão, de confraternização, há também discipulado, há também ensino, de maneira bem formal. O ensino é liberado. De maneira bem formal, o ensino é ministrado. Então Jesus também usou essa estratégia de sentar à mesa com os discípulos. A gente vê isso não somente aqui, no caminho de Emaús, mas em todo momento Jesus sentava à mesa com os discípulos. Por exemplo, a última ceia, Jesus está à mesa com seus discípulos, instruindo, ensinando, sentado à mesa. E era um costume de Jesus fazer isso. A gente vê Jesus fazendo isso o tempo todo. E lá em João capítulo 21, quando Jesus está próximo a ser assunto ao céu, a subir ao céu depois da sua ressurreição, depois de passar 40 dias com seus discípulos, ele come peixes com seus discípulos. Ele prepara o café para os seus discípulos. Era peixe assado na brasa. E ele os convida para comer com ele aquele peixe. Olha que interessante isso. E ali, enquanto Jesus come, Jesus está discipulando Pedro. Pedro, tu me amas? Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E
Pedro ficou constrangido por Jesus ter perguntado a terceira vez: Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeirinhos. Ali, comendo aquele peixe assado na brasa, naquela refeição matinal, com seus discípulos, isso é em João 21, Jesus ensina, Jesus instrui, Jesus anima Pedro, Jesus encoraja Pedro, que estava desistido, estava desanimado do ministério, por conta de tudo que houve, por conta de estar se sentindo culpado por ter negado Jesus. Agora Jesus ali, comendo uma refeição com eles, um peixe assado na brasa, Jesus os ensina, Jesus os instrui, Jesus os encoraja, Jesus os ministra. Então Jesus usa essa estratégia de estar sentado à mesa para ensinar. Então a gente tem que entender isso, queridos. No discipulado, seja dos nossos filhos, seja dos discípulos da fé, nós precisamos usar essa estratégia de estar sentado à mesa. Amém? Eu sei que esse ano que passou e esse ano que nós estamos ainda, né? Esse ano foi um ano muito atípico, que foi uma guerra também contra a nossa comunhão, não é verdade? Porque não podíamos estar tão próximos assim, e ainda estamos sob muitas restrições, mas estamos em oração e guerreando para que isso se normalize, que a gente possa voltar a ter essas comunhões, estar mais próximos uns dos outros. Mas é assim que tem que ser. No discipulado nós precisamos ter essa comunhão, de estar juntos, de sentar à mesa, de comer juntos. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, para quê? Para edificar, para ministrar o ensino, para ficar com os discípulos em torno da mesa. E isso nos remete o quê? Às células. Por isso que eu tenho dito, né? Na célula, terminou a célula, tem que ter um comes e bebe, tem que ter uma pipoca, um pocazói, amém? Um suco, alguma coisa para distrair os dentes. Tem que ter, depois da célula tem que ter, toda célula tem que ter alguma coisa. Não tem que ser coisa cara, mas tem que ter alguma coisinha lá. Para quê? Para que depois daquele momento da palavra, tenha aquele momento de comunhão, né? A gente orienta que o momento da palavra na célula deve ser no máximo 1 hora, entre os testemunhos, as ministrações e o compartilhamento de uns para com os outros, e que no final tenha sempre um momento de confraternização com alguma coisa para comer. E aí o líder vai organizar com seus discípulos como é que vai fazer isso, né? Esse lanche no final da célula. Mas é importante que tenha em toda a célula alguma coisa no final para comer. Por quê? Porque a comunhão também faz parte de compartilhar o alimento. Não é somente isso, mas isso também está incluso, não é? Na comunhão está incluso compartilhar o alimento. Amém? Então Jesus nos ensina essa lição do discipulado através da mesa. E na mesa nós podemos compartilhar o pão da vida, que é Jesus. Na mesa nós podemos compartilhar o pão da vida, que é Jesus. Eu me lembro que uma das estratégias da Adonep para evangelizar homens de negócios e mulheres de negócios era justamente fazer suas reuniões em restaurantes, né? Convidar as pessoas para um jantar, para um almoço em restaurantes, e aí geralmente um restaurante chique, que tem na cidade, o mais chique, geralmente era assim, e convidar esses empresários, homens de negócios, né, mulheres de negócios, empreendedores, para estar naquele ambiente, para uma refeição. E em estando ali, comendo daquela refeição, eles convidavam alguém que traria uma palavra, um testemunho, geralmente um empresário, um homem de negócio que se converteu antes, através de um evangelismo, ou da Adonep, ou de um outro meio, e aquela pessoa estava ali. Enquanto os irmãos participavam daquela refeição junto com seus convidados, eles eram ministrados por um testemunho, por uma palavra de evangelismo, e muitos homens de negócios, muitas mulheres de negócios se converteram assim, participando de uma comunhão, participando de uma refeição. Amém, queridos? Então nós podemos, na mesa, compartilhar o maior de todos os pães, que é o pão da vida, o Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós podemos fazer isso com os nossos filhos, ali na mesa, com os nossos filhos, enquanto nós comemos o pão de cada dia, compartilhar o pão da vida com eles. Amém? Por isso o evangelho é muito simples, nós aqui complicamos muita coisa. Na mesa, nós podemos ter edificação mútua.
nós somos mutuamente edificados, reciprocamente edificados. Nós temos a oportunidade de compartilhar aos nossos irmãos e sermos compartilhados por eles. Ali na mesa, né, como Jesus estava na mesa com os seus discípulos, nós temos a oportunidade de compartilhar algo de Deus e também de receber algo de Deus através da vida dos nossos irmãos, porque na mesa nós não apenas damos algo, nós também recebemos. Nós temos a oportunidade de receber. Na mesa nós temos a oportunidade de dar e nós temos a oportunidade de receber. Temos a oportunidade de ministrar e temos a oportunidade de sermos ministrados. Amém, queridos? Então é importante que nós estejamos usando essa estratégia de discipulado, não é? Das células, de estarmos juntos, de estarmos à mesa, e também a estratégia do caminho, de estar caminhando, ou permitindo que o discípulo caminhe conosco também, ser acessível aos nossos discípulos, ser acessível. Se alguém quer estar conosco, estar presente, né, estar junto, que tenha acesso a nós. Amém? E também, através das células no dia a dia, nós precisamos fazer esse discipulado, de estar à mesa com os discípulos, junto, para compartilhar a vida de Deus para eles. Se nós fizermos isso, nós teremos muito êxito no nosso discipulado. Jesus quer que nós façamos discípulos. De maneira, não somente de uma maneira formal, mas de uma maneira bem prática, bem informal, no nosso dia a dia, no nosso caminhar com Deus. Porque o discípulo vai vendo como nós agimos em fé, como nós agimos no reino, como nós agimos no Senhor, e ele vai aprendendo. Então, o aprendizado do discipulado cristão é: olhe para mim e me imite, porque eu estou imitando a Cristo. Foi assim que Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Amém? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então nós precisamos crescer, e mesmo dizendo para o discípulo: olha, eu não sou perfeito, claro, não sou perfeito, mas naquilo que eu tenho aprendido, naquilo que eu estou crescendo, você pode dizer isso para o seu discípulo: imite a minha conduta no Senhor. Naquilo que eu estou aprendendo, naquilo que eu estou crescendo, naquilo que eu estou me tornando exemplo para você, imite essa conduta. E aí, à medida que a gente vai aprendendo com os nossos discipuladores, a gente vai ensinando os nossos discípulos, e através de estarmos juntos em comunhão, nós vamos aprendendo uns com os outros, e o discipulado vai acontecendo de forma sobrenatural. Amém? Deus quer que nós façamos discípulos de Jesus. E como eu disse, o maior objetivo do discipulado é que os olhos dos discípulos se abram, que eles enxerguem Jesus, que eles vejam Jesus, que Jesus se revele a eles, e que eles tenham o entendimento e a revelação das Escrituras Sagradas, no nome de Jesus. Amém? Que eu e você possamos nos comprometer com esse ideal, com esse propósito, de fazer discípulos, como Jesus disse que nós devemos fazer. Ide por todas as nações e façam discípulos. É a minha missão. Amém? Mas também é a sua missão. Todos vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo em casa também, nós temos essa missão, como servos de Deus, de fazer discípulos de todas as nações, para a glória de Deus.